Hou está prestes a ter um filho. Além disso, nós temos algumas cenas e detalhes sobre essa viagem que ele está prestes a fazer que o anime não te mostrou, principalmente sobre os novos recrutas da Parabellum, um pouquinho mais sobre a luta entre eles, sobre eles se revoltando contra o Hou e, claro, alguns objetivos do nosso próprio Ogro Negro. O episódio 8 foi mais um slice of life, sendo claramente um episódio entre arcos, já que acabamos de sair daquela guerra e estamos indo para uma viagem para fora da floresta. Então é um episódio mais calmo para preparar o que está por vir. Então, obviamente, vai ter partes tediosas nessa história, com a preparação e tudo mais. Não foi um episódio super legal, mas foi um episódio em algumas coisas é bem importante para a história, como por exemplo, aqui fala que o Hou está prestes a ter um filho. Mas claro, o anime ainda cortou metade de tudo isso. Então vamos falar sobre justamente o que o anime cortou. Mas antes disso, se não for inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, rapaziada. Tem muita gente que assiste meus vídeos e não é inscrita, e a sua inscrição ajuda demais o meu trabalho, sério mesmo, a sua inscrição me apoia muito, então se inscreve aí e me dá uma chance. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo, e agora vamos para o episódio 8, conteúdo cortado. Começando pelas evoluções, algo não muito comentado foi a evolução de Dodome para Dodomeki, onde aqui eu acho que ela seria uma das mais raras classes de toda Parabellum. Obviamente, o Hou em seu caminho para a evolução trilhou algumas raças bem raras, a Dami também, mas pra mim a Dodomeki é uma das mais raras, sem sombra de dúvidas. Afinal, isso nos mostra não apenas porque existe apenas uma delas, mas também porque os seus poderes são bem especiais. Aqui é o Hou quem daria a ela o seu kimono branco. É um kimono branco que é uma relíquia, onde ele tem os encantamentos de auto-espada e, claro, auto-armadura, sendo um ótimo kimono, uma ótima armadura para ela. Mas o mais importante aqui seria ela ser uma Dodomeki, que é basicamente uma raça mais focada em bruxaria, não magia como vocês podem pensar. Ela é diferente da Sato, que é uma maga. A raça Dodomeki é focada em bruxaria, rituais, principalmente porque tem a ver com esses seus olhos, a sua percepção e outras coisas. Mas claro, embora ela tenha um grande foco em bruxaria, por outro lado, o seu corpo é um pouco mais frágil, ela é fraca fisicamente, ela não é uma lutadora, e sim uma bruxa, basicamente. Mas, no geral, ela é uma ótima evolução e adição para a Parabellum, e no futuro ela se tornará muito poderosa, sendo talvez uma das mais fortes de toda a organização. Outro ponto a se comentar é que no meu vídeo passado eu comentei sobre a tribo do Hou não ter mais goblins para evoluir. Todos os goblins já haviam chegado no teto, ou seja, para ter novos hobgoblins e outras evoluções, seria necessário a próxima geração nascer e então crescer. Mas aqui isso meio que mudou um pouco. Ao liberar os escravos do Império, havia alguns goblins entre eles, goblins esses que parte deles se juntaram a Parabellum, se juntaram ao grupo do Hou, enquanto outros obviamente foram embora, mas parte deles ficaram com eles. E agora, com mais goblins, nós tivemos mais algumas evoluções para hobgoblins, tendo 5 deles evoluindo neste exato momento. Ao mesmo tempo, nós tivemos hobgoblins evoluindo para ogros, onde dos ogros que evoluíram, o anime não falou pelo que eu me lembro, mas 2 deles são magos ogros, o que é uma variante muito rara, meus amigos. Ogros não são uma raça muito mágica, é uma raça mais física. É difícil você ver algum ogro sendo mágico. Por exemplo, pega a Super Sei. Ela era uma hobgoblin maga, que evoluiu para uma Spell Lord, porque os lords seguem mais o caminho da magia, diferente dos ogros que é mais físico, como o Kishi e o Hou, por exemplo. Mas não, aqui nós tivemos 2 hobgoblins evoluindo para ogros magos, o que é muito raro e diferente. Quanto ao Kobold líder, ele não evoluiu para um guerreiro, e sim para um samurai kobold, onde isso tem a ver com todas as suas roupas e o seu tema. Todos os kobolds são centrados naquele tema mais samurai, mais ninja, mais japonês. Como por exemplo, no vídeo passado eu comentei que um dos kobolds evoluiu para um ninja kobold, e agora eles têm um samurai kobold, então eles têm essa temática japonesa. Então não é guerreiro, isso foi erro de tradução, ou pelo menos um erro do próprio anime, né? Não sei se o anime fez errado ou se foi a tradução que errou. Mas com a evolução desse líder kobold, nós tivemos um papinho sobre mana, uma coisa que até agora não tínhamos conversado
dentro de RE Monster e que é importante, afinal magia usa mana, habilidades usa mana, e até agora nunca tinham falado sobre mana, pelo menos até o momento. O Hou veria que o samurai, com a sua evolução, se tornou capaz de atrair a mana do mundo para ele até certo ponto, se tornando assim mais forte e usando essa mana para uma técnica dele. Porém, embora o Hou sinta essa mana, veja essa mana e veja que o samurai Kobold está usando ela e está ciente dela, quando o Hou pergunta dela para outras pessoas, eles não sabem o que dizer, apenas olham para ele como se ele fosse louco, não sabendo o que é mana. Basicamente, a mana é uma forma de energia que se concentra no corpo das pessoas ou em armas e são usadas para fazer habilidades ou magias. Porém, surpreendentemente, a maior parte das pessoas não sabem manipular a mana, eles não sabem o que é a mana. As habilidades que eles usam mana, mas eles usam de maneira instintiva, eles não se perguntam como que isso funciona, apenas usam, enquanto o Hou, que é o anormal e está ciente da mana, assim como consegue a utilizar de maneira consciente. E isso é uma doideira, porque normalmente em outros isekais você vê que as pessoas sabem usar mana, sabem controlar a mana, pelo menos estão cientes da mana, mas aqui não, é tudo muito automático. É como se eles confiassem completamente em suas habilidades e magias dadas a ele pelo mundo, basicamente. Aqui também temos uma cena onde, ao pensar na Parabellum e em seus membros, Hou começou a pensar sobre pagar salários para as pessoas, pensando que em breve as pessoas começariam a querer salários, afinal eles estão evoluindo muito rápido de uma simples tribo para uma organização, e uma organização requer salários ou pelo menos recompensas. E isso acontece principalmente para os novos integrantes, aqueles que estão se juntando a eles agora, onde obviamente eles são mais facilmente convencidos a entrar na organização se tiverem pagamentos, recompensas, salários, principalmente porque muitos deles não possuem casas ou nasceram como escravos dos humanos. Então basicamente eles não têm o conceito de liberdade ou livre-arbítrio, e por isso entrar para Parabellum é como se fosse um novo começo para eles. E o Hou também quer receber novas pessoas para aumentar o poder da Parabellum, então em vez de apenas os usar de maneira infeliz, pagar um salário seria o melhor para todo mundo. E falando nas novas pessoas que entraram para Parabellum, nós tivemos muitos integrantes. Dos prisioneiros do Império que o Hou libertou, 50 deles decidiram ficar na Parabellum, enquanto o resto foi embora. E desses 50, 3 deles seriam Lords, 5 meio-lords, 4 Dragonilds, 6 meio-Dragonilds, 10 ogros, 1 troll, 5 homens-lagartos, 5 anões, 3 homens-macacos, 3 gnomos assassinos, 2 homens-tigres, 1 centauro e 2 raças que eu sinceramente não entendi o nome, mas que eu creio que uma delas seja um Dhampir também. Então basicamente a Parabellum recebeu um up de força, afinal todos eles são de raças bem superiores, não são raças básicas como Hobgoblins ou Goblins, são raças especializadas e mais poderosas do que o normal, então de fato a Parabellum recebeu novos poderes bem fortes também, o que é uma ótima notícia para Hou. Isso é justamente o que o Hou queria todo esse tempo. Imediatamente após eles entrarem na organização, Hou começaria o treinamento deles, pensando sobre futuras rebeliões possíveis. Isso acontece porque esses prisioneiros se juntaram agora a Parabellum divididos. Por exemplo, os 3 lords pareciam ser próximos, os 3 homens lagartos pareciam ser próximos, mas os 50 como um todo não eram um grupo, eram pessoas que eram feitas de prisioneiras pelo Império. Então, por eles não serem um grupo gigante, foi mais fácil dividir e anexar a outras unidades, e assim, é claro, os controlar. Mas o Hou pensou que se esses 50 fossem um grupo, seria bem difícil para ele dispersar uma rebelião caso um motim acontecesse, caso este grupo gigante se rebelasse contra ele, seria bem difícil para ele lidar com isso, e isso é uma preocupação que o Hou tem, afinal ele é o líder da organização, ele não pode ficar para trás ou ser deposto. Então aqui o Hou já está tomando alternativas e se preparando para o futuro, para caso um dia acabe ocorrendo um motim ele possa o suprimir. Quanto a esses lords que se juntaram, eles meio que seriam algumas das posições mais elevadas de toda a Parabellum, no caso em árvores evolutivas, porque os lords estão no ápice de sua árvore evolutiva, e sendo lords completos, eles são justamente o que a Burasato e a Subesei irão se tornar no futuro, se tornando uma lorde dos feitiços completa e uma lorde do sangue completa também. Mas ainda assim, eles meio que são mais fracos do que os meio-lords, no caso Burasato e Subesei, mostrando que ser apenas de raça superior não define exatamente que você será mais poderoso, afinal todos têm circunstâncias diferentes, então Subesei e Burasato, que cresceram de maneira diferente, são sim mais fortes do que lords completos, em parte porque
porque Hou se intrometeu ali e obviamente todo mundo é uma mutação por causa dele. Já a luta para os Lords se tornarem líderes da organização por estarem insatisfeitos com o Hou, primeiramente não é o Hou quem lutaria com eles, e sim o Enferrujado. Ele colocou o Enferrujado para lutar com eles em seu lugar. Onde ele fez isso justamente porque o Enferrujado tem resistência ao calor e esses Lords, pelo menos um deles, era das chamas, então seria um bom match ali. E claro que o Enferrujado saiu completamente vitorioso, mostrando a sua força e claro, aqui que ele veio. Mas então o problema é, quando o Enferrujado ganhou, os Lords decidiram atacar o Hou, e é aí que começou a bagunça. Eles atacaram o Hou depois de perderem e começou tudo. O Hou deu uma surra neles e os deixou à beira da morte. Depois vieram os Dragonilds e os outros, e uma nota que todos eles atacaram o Hou pelas costas, ninguém enfrentou ele frente a frente, todos eles tentaram ataques furtivos quando ele não estava prestando atenção. E claro, o Hou aniquilou o geral, deixando todo mundo nas portas da morte e então os curando. Também teríamos uma luta contra uma Dump, onde ela tentaria sugar o sangue do Hou quando ele não estava esperando, onde a resposta dele foi muito instintiva. Assim que ele sentiu ela sugando o sangue dele, na hora ele virou de reflexo e deu um soco tão forte que segundo ele teria matado a maior parte dos membros da Parabellum. E foi sem querer, ele não queria dar esse soco, foi apenas uma resposta instintiva. Obviamente ele curou ela depois disso, mas a partir de então ela sempre olhava pra ele como se fosse um cachorrinho perdido e fugia dele. Mas bem, depois disso a hierarquia foi completa, Hou está acima de todos e colocou todo mundo em seus lugares, onde os novos membros que atacaram o Hou receberam colares de escravos dele. Não todos, por exemplo, os Homens Tigres respeitaram ele e não o atacaram, enquanto aqueles que atacaram ele receberam esses colares para prevenir que eles não cometessem isso de novo. Outro ponto engraçado a se comentar é a Gurufu, aquela que evoluiu para uma Gou. Como vocês podem ter percebido, ela gosta de yaoi, então fica shippando o Ogarou com o Seiji ou o Ogakishi com outros, principalmente o Ogarou nesse caso, gostando bastante dos músculos dele. E bom, ela é meio que um alívio cômico, porque ela sempre vai estar observando eles e shippando eles a todo momento. Não tô brincando, isso não para por aqui. Daqui a muito tempo na história você pode voltar pra história e ver que ela também está fazendo isso, porque ela realmente gosta de yaoi. Aqui, um ponto forte que foi bem cortado do anime é que logo após aquele lancinho dele com a Dríade, ao voltar para casa, Hou descobriu que uma das humanas com quem ele esteve começou a ter barriga, criar barriga. Ou seja, uma das humanas que estiveram com Hou estava grávida e ele está prestes a ter seu primeiro filho. Obviamente, aqui na novel, neste capítulo exatamente, não citou qual delas está grávida, então vou deixar para o anime revelar para vocês, possivelmente no próximo episódio ou no próximo depois desse. Mas de fato o Hou está prestes a ser papai, meus amigos. Além disso, a Dríade não apenas deu sementes para o Hou, como também foi o ajudar a plantar elas, a manipular elas e a usar sua magia, já que a magia da Dríade melhorou elas, ajudou no crescimento e tudo mais. Então é dali que começaria a cena de fazenda do anime, com a Ruiva sendo a principal ali porque ela tem um trabalho de fazendeiro nível 48, porque ela cresceu em uma fazenda com a sua família. Agora chegando na parte dos preparativos para a viagem, primeiramente o Hou ofereceu a todos os membros da Parabellum, se alguém quisesse ir embora, agora era a chance. Ele não os impediria, ele apenas tomou medidas para que evitasse o vazamento de informações. Então se alguém fosse embora, não seria capaz de falar sobre a Parabellum ou o Hou. Porém, ele permitiu que se alguém quisesse ir, que fosse. Além disso, tivemos os nobres que foram feitos prisioneiros e agora foram libertos para serem espiões do Hou e da Dame dentro do Império. Mas isso não significa que o Hou quer se opor aos países ou se tornar inimigo deles, muito pelo contrário. Ele está usando esses prisioneiros para conseguir informações sobre o reino e o Império porque ele não conhece o mundo. As informações do Hou sobre o mundo são muito poucas e ele precisa expandir isso. E o jeito que ele arrumou para fazer isso foi justamente esses espiões. Não é que ele está antagonizando eles, mas que ele precisa deles para ganhar mais informações. Chegando na viagem em si, Hou diria que um dos principais motivos para ela acontecer é a falta de experiência dentro da floresta. Eles já ficaram muito fortes, nenhum animal ou monstro lá é uma ameaça para eles, ou seja, eles não estão recebendo mais experiência de qualidade, e por isso agora eles precisam sair da floresta, caçar fora dela, expandir seus horizontes e então voltar a crescer. Os grupos foram distribuídos de forma que não causariam problemas
problemas e não ficassem completamente desbalanceados também, com Hou tendo pensado bastante sobre como separar eles. Além disso, enquanto se preparava para sair, Hou produziu mais de 100 cavaleiros negros esqueletos para proteger a caverna durante a sua ausência, onde basicamente, a menos que um exército atacasse a caverna, os esqueletos seriam mais do que suficiente para proteger a base. E agora, com tudo isso feito, é hora de sair e explorar o mundo. Como já disse, esse foi um episódio mais tranquilo e slice of life, foi mais um episódio intermediário entre arcos, porque agora ele vai viajar depois de sair da guerra, mas eu quero que você comente aqui embaixo o que você está achando do anime de R Monster, no geral, do anime inteiro. Você está gostando, não está gostando, achou que poderia ser melhor ou que a adaptação está sendo muito paia? Comenta aí que eu quero saber, ou comenta qualquer outra coisa para mostrar que assistiu até aqui. E se viu até aqui, pô, se inscreve aí porque de alguma coisa você gostou e eu tenho certeza disso. Então faz o seguinte, se já é inscrito, ativa o sininho para não perder notificações, porque tem pessoas que me falaram que não estão recebendo os vídeos mesmo sendo inscritas. E se você não for inscrito, pô, já aproveita e se inscreve e ativa o sininho também para apoiar o canal. Deixa o gostei aí para apoiar o vídeo e mostrar para o YouTube que você gostou dele para que assim ele recomende para mais pessoas. Nossa, eu estou falando muito rápido. E agora eu fui.